No final você vai ver, não vai sobrar nem um caco para pegar um pedaço, uma brasa da lareira. E não vai sobrar um caco para você matar sua sede. Você entregou seu coração, converteu seu coração ao não evangelho, seguindo homens, ideologias, filosofias, políticas. Você vai ver, inapelavelmente, o princípio é eterno e o seu resultado é inafastável, é irrevogável. Assim diz o Senhor. E aí, olha só o que ele prossegue dizendo. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo. Em vos converterdes, em sossegardes está a vossa salvação. Mas eu falo sobre isso daqui a pouco. Preste atenção. O que eu venho dizendo é coisa muito séria. E é mais séria ainda para os crentes, para os que andam por aí, beijando esse livro e chamando de sagrado. Para você, construtor de templos, doador de dízimos, é muito mais sério. Porque o juízo começa pela casa de Deus, Pedro diz. Jesus diz a mesma coisa, que o juízo começa pela casa de Deus. E foi com Jesus que Pedro aprendeu. Cristo, no Apocalipse, fala com 7 igrejas. Só uma não recebe repreensão, todas as outras ouvem palavras do tipo: eu te removerei, eu apagarei o teu candeeiro, eu transferirei para outro, tu deixarás de existir. Porque o juízo começa pela casa de Deus. Alcança todos. Mas quando é o povo de Deus que invoca o nome de Deus, que diz que representa Deus, que se torna a própria manifestação do anti-evangelho até para o mais seco dos seres humanos distantes, que olha e diz: meu Deus, que coisa horrível. Até o ateu confessa a Deus nessa hora: meu Deus, que vergonha de Deus. Até o ateu fica com vergonha de Deus quando olha para a gente. Porque a gente já carrega um juízo. É tão feio, é tão horrível, que até o que não crê em nada sabe, com certeza, que se Deus é Deus, isso vai acabar mal. A menos que Deus não seja Deus. Mas vai acabar mal. Aí vem uma quinta realidade, que você não pode esquecer, é que a consequência disso é enfraquecimento e morte. Como se disse lá, não vai sobrar um caco para pegar uma brasa, para começar um fogo no frio. Não vai sobrar um caco para se pegar de uma poça suja, um pouco de água para a gente sobreviver, um tanto mais. A consequência é enfraquecimento, enfraquecimento, enfraquecimento. Aí você diz: bom, mas a igreja está crescendo. Eu nunca vi a igreja diminuindo tanto. A igreja está inchando, enquanto a verdadeira igreja diminui, diminui, diminui. E se continuar sufocada por esses espinhos, ela morre. Aí você diz: mas Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas a igreja com I maiúsculo. É a igreja que é corpo de Cristo, que vive Cristo e o Evangelho. Não são as agremiações religiosas com o nome de igreja. Isso aí qualquer um cria. Você pode fundar uma e se dá muito bem. Pode até ficar rico.
Isso aí não é nada, isso é uma torcida organizada, isso é criar um time, isso é como criar um partido. Depois que você tem um determinado número, ele ganha vida própria, entendeu? A igreja é a mesma coisa, essas, das esquinas. Tem muita gente de Deus lá dentro, como Santo Agostinho disse que a igreja tinha muitos aos quais Deus não conhecia. E Deus tinha muitos aos quais a igreja não conhecia, porém Deus tinha muitos na igreja, que a própria igreja desconhecia. Frequentemente a igreja não conhece a própria igreja de Deus, dentro dela própria. Ou até persegue, ou banaliza, ou os põe no ostracismo, tem medo daquilo e daqueles que Deus chama meu profeta, meu povo, minha palavra. E aí, agindo assim, em nome de Deus que seja, ouvindo profecias falsas, visões de mentira, gritando aleluia nos eventos onde se promove poder do homem, da política e grana para aqueles que estão explorando você como capital humano. E você nem percebe. A consequência é que isso tudo vai mirrando, vai murchando, vai enfraquecendo, vai morrendo. Leia aí no verso 16 o que se diz. Olha só. Antes dizeis, não, não vai acontecer nada disso. Deus tinha dito, vocês têm que se converter à paz, à tranquilidade, à confiança. Aí ele diz, não, antes vocês dizem, sobre cavalos nós fugiremos, nós temos nossos meios, nossos recursos, portanto, fugireis. Eu garanto que vocês fugirão. Se é sobre cavalos, vocês vão saber, mas que vocês vão fugir. Vocês vão entrar em estado de agonia. E também vocês dizem, sobre cavalos ligeiros nós cavalgaremos. Deus diz, sim, ligeiros serão os vossos perseguidores, mais do que os vossos cavalos rápidos. Quando isso acontecer e o inconsciente coletivo se derramar, porque isso tudo está subindo, é muita maldade, é muita perversidade do povo em geral e do chamado povo de Deus. É muita maldade, é muita oração de ódio subindo. Isso tudo está se acumulando. Tem um dilúvio que vai cair. Tem esse zeitgeist, que no passado a gente chamava no meio teológico de Kairos. Chega essa hora, no que no Velho Testamento é chamada de a medida da iniquidade dos povos ou do povo. Chega aquela hora que o lençol de contenção se rasga e o dilúvio cai na cabeça. Nesse tempo, 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um ser humano. 1000 fugirão. O estado de fraqueza psicológica é terrível. O pessoal vai levando no tapa, assim como um grupo de 300 espanhóis praticamente tomaram o Império Inca todo, no tapa. Chega a hora em que os 300 de Gideão colocam os milhares e milhares e milhares de midianitas e amalequitas para fugirem pelo Vale de Jezreel. Chega essa hora em que o grilo soa como se fosse o esturro de um leão, porque tem um medo assombroso plantado por Deus do coração, que nós vamos ver nos anos futuros, é muita fraqueza espiritual, psíquica, muita morte, muita frustração que vai levar ao suicídio, muita angústia, muita vergonha, muita gente que vai precisar se converter, senão vai morrer de tristeza em si mesma ou vai perder a fé por inteiro.
1000 fugirão de um. Pela ameaça de 5, todos fugireis. 5 vêm e gritam, e todos saem na carreira, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte, aquele mastro queimado, que um dia representou a cidadela, acabou tudo. Os símbolos, os estandartes, as bandeiras queimadas dos outeiros. Vai chegar esse dia. Não se engane. Aí vem a última coisa que eu quero que você anote hoje. Tá bom? Preste atenção. Deixa eu ver onde eu já estou. Ainda tenho um tempinho, vou terminar já já. Fique sabendo, todavia, olha aqui bem nos meus olhos. Você pode olhar nos meus olhos? Deixa eu tirar o óculos para você não ficar com esse reflexo aqui do azul, do roxo, sei lá que cor é essa. Olha bem dentro dos meus olhos. Você está olhando? O que você tem que saber é que a salvação desse estado vem da entrega ao amor e à graça de Deus. A salvação, existe salvação para esse estado, onde você se meteu. E não é uma mudança ideológica. É uma conversão, é um novo nascimento. Porque gente nascida de novo não entra nessas armadilhas. Gente nascida de novo tem a referência do Evangelho, do amor de Deus. Eu conheço uma quantidade enorme de teólogos que entraram na história inteira, e nesses dias também, em furadas escabrosas, cabulosas. Teologia não lhes falta, eles sabem ler no hebraico, no grego, fizeram cursos e cursos. Mas são os profetas de uma ideologia de mentira, de ódio, de arbítrio, de tirania. E como eu posso crer que eles nasceram de novo? Eles são mestres, alguns deles são mestres nas melhores instituições de ensino teológico, mas eles não compreenderam ainda. E aí, eu não posso crer que uma pessoa que genuinamente nasceu da consciência do Evangelho de Cristo e que tem a mente de Cristo forjada nele, seja capaz de abraçar aquilo que Cristo repudiava. Aquilo do que Jesus ficava longe. No entanto, existe arrependimento em relação a ter confiado no Egito. Seja qual seja o seu Egito, são muitos os Egitos que têm ganho as nossas confianças. Existe ainda a salvação desse estado. E a salvação desse estado vem da nossa capacidade de entrega, de se abandonar no amor e na graça divina. Vocês veem como as coisas que eu falo aqui, a criança aí perto de você pode entender. Aliás, eu sou melhor entendido pelos adolescentes e pelos jovenzinhos do que pela maioria dos velhos, que me entendem fácil, os mais simples e infantis. Tem uma salvação que vem dessa entrega ao amor e à graça. Olha o verso 15, olha que coisa linda esse verso 15. Hoje eu cheguei aqui, eu não sabia o que eu ia pregar, eu abri a Bíblia assim, não para achar o que eu ia pregar, eu só abri porque ela estava aqui, eu abri. Comecei a conversar com o Braulio, conversamos, e aí eu baixei os olhos e falei, peraí, deixa eu ver o que o Senhor me fala, e eu ia virar aqui para o Novo Testamento. Estava pensando, eventualmente, num texto aqui, quando os meus olhos de novo
caíram sobre esse verso 15, que já me deu tanta paz na vida. Olha só como ele é marcadinho aqui na minha vida. No verso 15. Marcadinho. Em vos converterdes. Quem diz isso é o Senhor Deus, o Santo. Em vos converterdes. Converterdes é mudar tudo, é metanoia, é mudar a mente, princípios, significados, valores. Mudar, cara. Não tem ninguém me ouvindo aqui que não precise se converter. Jesus disse a Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus disse a Nicodemos, tu és mestre, mas não sabes o que é nascer de novo. A gente tem sempre que aprender. Paulo diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isaías vai dizer aqui à frente do capítulo 65, já não haverá memória das coisas passadas. É quando a gente se converte ao novo de Deus de tal maneira que o passado realmente existiu, a gente não perdeu a memória, mas a gente foi desemocionalizado dele, destraumatizado dele, por causa do nosso mergulho nas águas da vida, do rio da vida, mergulho no amor e na graça de Deus. Em vos converterdes e em sossegardes, olha que coisa mais linda. Eles estavam naquela dúvida, Egito tem que nos salvar, o programa do Egito, os planos do Egito, o projeto do Egito, os nossos planos com o Egito, nós dando apoio ao Egito, o Egito dando apoio a gente, será a nossa salvação. E aí chamaram os pastores que podiam dizer amém, aleluia, os videntes que podiam dizer eu vejo coisa boa, e foram e convenceram um monte, milhões a irem juntos, e agora estão no vale do engano. Mas o Senhor diz, hoje mesmo, se vocês se converterem, mudarem a mente, e se vocês sossegarem e confiarem em mim, nisto estará e está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Mas até aqui vós não o quisestes. Mas a salvação está em se aquietar, em se converter, em sossegar o espírito. Está na tranquilidade que vem da confiança, na certeza de que Deus me ama, me vê, me cuida, e que os meus pecados estão sob a sua graça. Receberam um favor imerecido, foram justificados pela justiça de Deus em Cristo Jesus. Essa é a minha confiança. Daí vem o meu poder, a minha força. E eu quis ouvir isso. E estou fortalecido nisso para dar um grito e ver 1000 correrem. Ou para fazer parte de um grupo de 5 que expulsam a todos. Basta isso, o poder é simples e decorre daí. Aí vem o verso 18, olha só que coisa linda. O verso 18 diz, por isso o Senhor espera. O Senhor espera essa hora de vocês se converterem, de sossegarem, de confiarem, de desistirem dos cavalos, das fugas, disso tudo, de vocês verem que tudo isso não dá certo, é mentira, e escolherem a tranquilidade, a paz, o sossego, a confiança simples na soberania de Deus. Eu vejo hoje alguns queridos amigos presbiterianos que dizem que creem na soberania de Deus,
fazendo associação política com o Egito, dando demonstração de que soberania de Deus para eles é só uma doutrina, não é uma verdade. Porque se fosse verdade, eles não estariam fazendo conluio com os poderes do Egito. Por isso o Senhor espera. Está esperando vocês se quebrantarem, vocês terem as piores experiências e entrarem em desespero. O Senhor espera para ter misericórdia de vós. É muito lindo. Vejam que não precisa ninguém ficar metendo a mão. Deus vai desenhando tudo no invisível. Usa o inconsciente coletivo, usa as dinâmicas fenomenológicas. Tudo isso está a serviço do Espírito Santo. Até que chegue aquela hora grave da agonia, sem reversão. Por isso, por essa hora, por esse tempo, o Senhor espera. Porque Ele sabe que vocês só começam a entender quando começam a se estripar. Por isso o Senhor espera, para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós. Ele se detém. O ímpeto era pá, mas ele tem domínio próprio. Porque ele está esperando o tempo em que vocês acordem, caiam em si, para ele ter misericórdia. Por isso ele se detém, porque ele tem o ímpeto de se compadecer, mas ele se segura. Ele queria intervir logo, mas ele se detém, ele espera. Ele não quer adular meninos que não cresçam nunca. Você entrou, você vai ter que viver a experiência até o fim, ou até se converter. Bem-aventurados, todavia, todos os que nele esperam. Todos os que nele esperam. Esses habitarão o Sião da paz. Mas em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. É assim que eu tenho que viver, hoje ou em qualquer tempo. Aprender a alcançar esse nível de consciência. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Queira, deseje, assuma, hoje, agora, já.